Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, hoje falando de aderência e ancoragem, um assunto extremamente importante, tá? Nós já comentamos com vocês aqui diversas vezes que sem aderência não tem como o concreto armado funcionar. Basicamente, o concreto armado funciona por conta da aderência entre o aço e o concreto que a envolve, tá? Então, é um assunto extremamente importante e que merece muito atenção aqui nossa. Consequentemente, a ancoragem, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, a aderência em inglês se chama bond, tá? É a propriedade que impede que haja o escorregamento de uma barra em relação ao concreto que a envolve, tá? É, portanto, responsável pela solidariedade entre o aço e o concreto, fazendo com que esses dois materiais trabalhem em conjunto. A transferência de esforço entre aço e concreto e a compatibilidade de deformações entre eles são fundamentais para a existência do concreto armado. Então, isto só é possível por conta da aderência. Tá? Então, como eu já comentei com vocês, esse termo bond em inglês é um termo que se usa muito. Então, se você for pegar diversos artigos, publicações, aí você vai encontrar muito esse termo bond. Então, por isso que eu coloquei aqui. Existe uma coisa interessante também, que é um efeito chamado bond slip, que é a variação da tensão de aderência em relação ao deslizamento da armadura. Tá? Então eu comentei com vocês nas aulas passadas que nós sempre consideramos o modelo de aderência perfeita, tá? Aquele onde a gente admite que as deformações do concreto e do aço são iguais. Tá? Então isso é um modelo, vamos dizer assim, da teoria clássica, né? Nós aprendemos assim, tá? Mas isso é uma hipótese, isso é uma suposição. Na verdade, não existe aderência perfeita, né? A gente admite para facilitar as contas. Então, existe isso que eu falei para vocês, que é o efeito bond slip, que é a variação da tensão da aderência em relação ao deslizamento da armadura. Então, é natural que o aço, que a armadura deslize em relação ao concreto, que tenha um deslocamento maior que o concreto. Mas para efeito nosso aqui nesse curso, nós vamos considerar que esse deslizamento entre aço e concreto é o mesmo, ou seja, os dois materiais eles trabalham da mesma maneira, tá? Essa solidariedade, isso é importante, é por isso que o concreto funciona, tá? Existe uma ligação entre o aço e o concreto muito forte. Isso faz com que nós podemos admitir que haja uma compatibilidade de deformações entre os dois materiais, certo? A transferência de esforço também de concreto e a compatibilidade de deformações entre eles são fundamentais para a existência do concreto armado, isso que nós já comentamos, tá? Então, resumindo, o concreto armado ele só funciona porque existe aderência, tá bom? Outro conceito importante, pessoal, e que eu já vi várias estruturas chegarem a cair por conta disso daí, por conta da ancoragem, tá? Então, a ancoragem é a fixação da barra no concreto para que ela possa ser interrompida. Por exemplo, quando você tem uma ligação viga-pilar, tá? A armadura da viga ela tem que entrar um certo comprimento dentro do pilar. Entrar dentro é um pouco redundante, né? Tem que entrar no pilar, tá? Então, esse comprimento ele precisa ser calculado. Por quê? Porque existe um comprimento mínimo que eu possa transferir esse esforço da minha viga para o pilar, da minha armadura da viga para o pilar, tá? Então é preciso ser respeitado esse comprimento de ancoragem. Se você não respeita esse comprimento de ancoragem, pode acontecer um tipo de ruptura, que é uma ruptura por deslizamento da armadura, tá? Eu já vi marquise cair por falta de ancoragem, tá? Enfim, diversas outras situações aí que a gente pode encontrar na literatura, tá? Então, para que você interrompa uma armadura no elemento, você tem que entrar com esse comprimento calculado, tá? Para que não haja esse tipo de problema, tá bom? Na ancoragem por aderência, deve ser previsto um comprimento suficiente para que o esforço da barra seja transferido para o concreto, tá bom? Seja no esforço de tração, seja no de compressão. Tá?
Então, por exemplo, o pilar que está submetido à compressão, você tem que entrar um comprimento de pilar aonde? No outro pilar, no pilar de cima, por exemplo, no outro lance de pilar. E você tem que entrar com comprimento de armadura de ancoragem na fundação também, tá? Porque senão você não atende essa transferência de esforço, tá bom? Então esse comprimento a gente chama de comprimento de ancoragem, tá bom? Além disso, em peças nas quais, por disposições construtivas ou pelo seu comprimento, necessita-se fazer emendas nas barras, também deve-se garantir um comprimento suficiente para que os esforços sejam transferidos de uma barra para outra, na região da emenda. Isso também só é possível graças à aderência entre o aço e o concreto. Veja, quando eu tenho uma viga contínua, por exemplo, uma viga com tamanho grande, né? Nós sabemos que o varão de ferro não, de aço, de armadura, ele é 12 metros, é o que a gente encontra no mercado. Então, em algumas situações, nós precisamos fazer a emenda. Não só por isso, não só quando a viga é muito grande, mas quando eu tenho variação de diâmetros de, de armadura ao longo da minha viga. Tá? Então, eu posso sair com a minha viga com uma armadura de 8 milímetros, passar, por exemplo, sair com 10 milímetros de diâmetro no meio da viga, como um momento ali negativo ele é menor, então eu posso passar por uma barra de 8.0 e depois ir para uma barra 10 milímetros próximo ao apoio. Tá? Então veja que eu tenho variação de diâmetro ao longo da minha peça. Tá? Então, nesses casos, eu preciso fazer uma emenda entre as duas barras. Lembrando, pessoal, que a, a região da emenda é uma região muito complicada. Por que é uma região muito complicada? Porque é uma região onde há a descontinuidade da armadura. Então, aquela região ali é muito propícia para que se tenha problemas. Tá? Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado onde nós iremos fazer a nossa emenda de armadura. Então, sempre evitar fazer a emenda em lugares de momento máximo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma emenda de uma barra negativa, não fazer próximo ao apoio. Por quê? Porque próximo ao apoio, o meu momento negativo é maior. Tá? Evitar fazer barra transpasse ou traspasse de barra no meio do vão para momento, no meio do vão para barra positiva. Por quê? Porque no meio do vão o momento positivo é maior. Então é uma região muito complicada. Tá? Então evitem fazer isso. Não há nenhum tipo de impedimento por conta da norma, mas a gente tem que sempre pensar numa solução mais simples e que possa evitar esse tipo de problema. Então, esse comprimento de emenda que nós temos de uma barra para outra, isso é calculado. E isso também só é possível transferir um esforço de uma barra para outra, porque eu também tenho contato com a aderência. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, nós temos três tipos de aderência: por adesão, por atrito, por aderência mecânica. Tá? Então, nós vamos comentar cada uma dessas três parcelas aqui. A aderência por adesão. A aderência por adesão caracteriza-se por uma resistência à separação dos dois materiais. Ocorre em função de ligações físico-químicas na interface das barras com a pasta, geradas durante as reações de pega do cimento. Então, para pequenos deslocamentos relativos entre a barra e a massa de concreto que envolve essa ligação é destruída. Então, a ligação é um tipo de aderência, uma parcela de aderência muito fraca. Tá? É aquela parcela que só em contato com a armadura com a pasta já existe ali. Existe uma ligação físico-química entre os dois materiais. Tá? Só que para pequenos deslocamentos isso já é quebrado. Mas existe esse tipo de aderência. Tá? Então é como você tem essa figurinha aqui. Tá bom? Eu tenho um concreto em contato com a barra de aço. Já existem ligações físico-químicas aqui entre os materiais. Entretanto, essa ligação ela é fraca. Tá bom? A segunda parcela da aderência é a parcela por atrito. Tá? Então, por meio do arrancamento de uma barra em um bloco de concreto, verifica-se a força de arrancamento, FB2 aqui, ó, é maior que a FB1 mobilizada pela adesão. Então, se eu pegar uma barra e ancorar aqui numa peça de concreto, se eu tentar arrancá-la aqui, tá? Quem que vai fazer com que não saia é justamente a aderência entre
os dois materiais, tá? Lembrando aqui, pessoal, que nós temos também uma coisa interessante, que é a questão da retração, tá? Então, a retração, ela influencia também nessa aderência. Por quê? Porque a retração é a variação de volume por perda de umidade, tá? Então, quando o concreto ele retrai, ele está comprimindo a minha barra, tá? E essa figurinha daqui. Então, nós temos que considerar esse tipo de influência também, tá bom? Então, o atrito ele manifesta-se quando há tendência ao deslocamento relativo entre os materiais, depende da rugosidade superficial da barra e da pressão transversal exercida pelo concreto sobre a barra em virtude da retração. Em barras curvas ou em regiões de apoio de vigas, em pilares, aparecem acréscimos dessas pressões de canto que favorecem a aderência por atrito. Tá? É por isso que muitas vezes a gente trabalha como uma ancoragem com gancho. Tá? Ou seja, imagine aqui, vamos colocar a nossa canetinha aqui. Imagine que eu tenha um pilar aqui, ó, uma ligação viga pilar aqui, certo? Viga pilar. Vamos botar uma outra cor aqui de. Então o que que acontece? Ó, eu venho com o comprimento, eu posso fazer assim, certo? A minha barra pode vir entrar no pilar, aí o comprimento vai ser isso aqui. Em muitas situações, pessoal, eu não consigo fazer uma ancoragem com barra reta, porque eu preciso de um comprimento maior e às vezes o meu pilar não tem dimensão para dar essa ancoragem. Então, o que que eu faço? Eu faço uma ancoragem por gancho aqui, eu faço uma dobrazinha aqui, ó. E aí eu consigo atender essa situação. Por quê? Porque eu melhoro a superfície de contato, eu aumento a superfície de contato entre o aço e o concreto, tá? Então, geralmente a gente reduz um pouco aí o comprimento de ancoragem em 30% quando você utiliza o gancho, certo? Bom, o coeficiente de atrito entre aço e concreto é muito alto, né, em função da rugosidade superficial das barras, resultando em valores entre 0,3 e 0,6. Aí a gente pegou lá do Leonardo. Na figura abaixo, a oposição a FB2 é constituída pelo resultante das tensões de aderência distribuídas ao longo da barra. Então, quem é que vai resistir a essa força que está sendo aplicada? Essa tensão aí, tal B, tá? Que é a tensão de aderência. Bom, existe outra parcela de aderência também, que é a aderência mecânica, tá? Essa aderência mecânica é devido à conformação superficial da barra. Então, se vocês pegarem lá a barrinha, né, que a gente usa nas nossas estruturas, vocês vão ver que ela é toda enrugada. Tem também barra lisa, tá? Mas na maioria dos casos a gente trabalha com barra nervurada, né? Por quê? Porque ela melhora a aderência do concreto com o aço. Ela tem esses dentes aqui, ó, e melhora a aderência, tá? Tranquilo? Isso aqui é interessante, ó. A figura abaixo mostra que mesmo uma barra lisa pode representar aderência mecânica, em função da rugosidade superficial, devido à corrosão e ao processo de fabricação gerando determinado denteamento da superfície. Então veja que eu tenho uma barra oxidada ou enferrujada aqui, ó. Então você vê que isso aqui é a rugosidade superficial da barra, né? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? A oxidação também, na maioria dos casos, não é bom porque acaba desplacando o concreto, né? Na disciplina de patologia eu comento sobre isso, tá? Mas mesmo em barras lisas, né? Eu tenho também um pouco de rugosidade. Então tudo me dá aderência. Então o interessante é você trabalhar com barras nervuradas que tem uma aderência superficial muito boa, tá bom? Bom, e aí a gente chega na nossa famosa tensão de aderência, pessoal. Então imagine que a minha barrinha está ancorada aqui nesse bloco de concreto, o diâmetro da barra é φ e o FBD é a resistência, o B é sempre relacionado a bond, que é aderência, e o D é a design, que é projeto, tá? Ou de cálculo, enfim. Então FBD, resistência de aderência de cálculo ou de projeto, tá?
Imagine que eu tenho isso daí. Quem é que é essa a tensão, aquela tensão de aderência que atua aqui nessa região aqui, ó. A tensão de aderência que atua aqui nessa região é a força dividido pela área lateral da barra, né? Eu pego a área lateral, que é π vezes d, vezes o comprimento da barra que está ancorada aqui. Então isso me dá a minha tensão de aderência aqui nesse caso. Tá bom? Bom, então a gente já comentou bastante, né? E aí vamos mostrar um pouco sobre os aspectos que influenciam na minha tensão de aderência. Tá? Primeiro, a rugosidade da barra, que a gente já comentou. Tá? Quanto mais entalhada, quanto mais nervurada for minha barra, melhor. Tá? Outro fator importante é a posição durante a concretagem. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Tá? A posição em que a barra está durante a concretagem. Tá? Isso melhora também a aderência, tá? Por conta da superfície de contato. O diâmetro da barra, quanto maior o diâmetro, melhor a aderência. A resistência do concreto também, porque está aumentando a resistência do concreto, aumenta a resistência de aderência. A retração, porque retrai, gera uma tensão ali comprimindo, vamos dizer assim, na superfície lateral da barra. A questão do adensamento, porque você vai ter uma melhor distribuição do material ali, menos vazios, enfim. Porosidade do concreto. Tem que ter cuidado com a porosidade do concreto. Quanto mais poroso o concreto, menor, vamos dizer assim, maior as áreas de fragilidade do concreto, né? de poros, de buracos, enfim. Isso diminui o contato com a armadura, então prejudica a aderência. Tá? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que aprender, pessoal, é essa questão de regiões de concretagem. Ou seja, quando é que você considera que a minha peça tem uma boa situação de aderência ou uma má situação de aderência? Então, veja, se em qualquer peça, independente da altura da peça, a minha armadura tiver uma inclinação de 45 graus ou maior em relação à horizontal, toda a peça tem uma região de boa concretagem. Tá? Na segunda situação aqui, pessoal, imagine que eu tenho uma peça com altura menor do que 60 centímetros. Tá? Menor do que 60 centímetros. Então veja, nos primeiros 30 centímetros, se a minha barra tiver uma inclinação menor do que 45 graus, tá? A parte desses 30 centímetros para baixo é a região de boa aderência. Na parte de cima, a região de má aderência. A mesma coisa eu tenho aqui, se a minha peça tem uma aderência maior do que 60 centímetros, tá? Da face superior da peça até 30 centímetros, eu teria má aderência. Se eu tiver uma inclinação da barra até menor do que 40 centímetros, 45 graus, boa aderência. Tá? Então isso é importante que vocês saibam, vocês vão precisar disso quando for colocar no projeto. Tá? Pessoal, a nossa resistência de aderência e de cálculo, que é o nosso FBD, ele é o produto dessas variáveis aqui, ó. Ni1, Ni2, Ni3 e FCTD. Então, quem que é cada um disso daqui? O Ni1, pessoal, está relacionado ao tipo de barra. Então, se eu vou trabalhar com barra lisa, que é o CA25, eu considero 1. Se eu vou trabalhar com barra entalhada, que geralmente a gente utiliza, é 1.4, tá? Desculpe. Esse aqui é CA60, desculpe, CA60. Geralmente a gente trabalha com barras nervuradas aqui. 1.4. Então, barras nervuradas que tem melhor aderência, por isso que a gente usa muito CA50, também por conta disso. 2.25. Então, vocês vão pegar o 2.25 e vão jogar aqui. O outro fator, pessoal, tem a ver com a situação de boa e má aderência que a gente mostrou no slide anterior, tá? Boa e má aderência que tem a ver no slide que a gente mostrou anteriormente. Então, se tem boa aderência, utiliza 1. Se tem má aderência, utiliza 0,7. O Ni3 tem a ver com o diâmetro da barra. Se a minha barra tem um diâmetro menor do que 32 milímetros, 1.0. Se é maior do que 32 milímetros, nós vamos jogar na formulazinha aqui e depois vem para cá. Tá bom? E o que é o FCTD, pessoal? É a resistência do concreto à tração de cálculo. Resistência do concreto à tração de cálculo. Bom, se você não fez o ensaio para achar a resistência do concreto à tração, você pode
estimar isso por meio da norma. Tá? Então, nosso FCTD é o FCTK-INF, que é o FCTK-INF, a resistência do concreto à tração característica inferior. C de concreto, T de tração, K de característico, tá? Cada símbolozinho desse aqui. Então, FCTK-INF, ok? O FCTK-INF, pessoal, ele é 0,7 de FCTM, que é a resistência do concreto à tração média, ok? E a nossa resistência à tração média, do concreto à tração média, é dado por 0,3 de FCK elevado a 2/3. Lembrando que o nosso FCK é a resistência do concreto à compressão característica. Então, fazendo aqui esse algebrismo, nós chegamos nesse valorzinho aqui de 0,15 de FCK elevado a 2/3. Tranquilo? Só algebrismo. Bom, e aí chegamos no comprimento de ancoragem, né? Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de forma que seus esforços sejam integralmente transferidos aí para o concreto, por meio de aderência de dispositivos mecânicos ou por combinação de ambos. Na ancoragem por aderência, os esforços são ancorados por meio de um comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho. Tá? Então vamos comentar um pouco. Então, algumas prescrições da norma aí com relação à ancoragem, tá, pessoal? Se você estiver trabalhando com barra lisa, que é o CA25, você tem que ter gancho. Tá? Tem que utilizar o gancho. Sem gancho, em barras que tem alternância de solicitação. Ou seja, na região, por exemplo, uma viga, eu estou saindo de uma região de tração para a compressão, eu não preciso de gancho. Tá? Com ou sem gancho dos demais casos, sendo recomendado o gancho para barras de diâmetro maior a 32 mm ou para feixe de barra, tá bom? As barras comprimidas só poderão ser ancoradas sem ganchos. Então, pilar, por exemplo, sem gancho, ok? E aí nós chegamos, pessoal, no nosso... Veja que eu estou sempre colocando o itemzinho da norma, porque qualquer dúvida vocês vão lá na norma, já vão no item e verifica, tá? E verifica lá a informação. Às vezes a norma, eu passo batido aqui, não alterei alguma coisa da norma, então é bom sempre estar conferindo lá, tá bom? Bom, então como é que a gente calcula esse comprimento básico de ancoragem? É aquele necessário para ancorar força limite em uma barra de diâmetro φ de armadura passiva, admitindo ao longo desse comprimento tensão de aderência uniforme. Veja que eu estou admitindo que essa tensão de aderência é uniforme. Na prática ela não é, mas vamos admitir aqui que essa tensão de aderência seja uniforme. Então veja, eu tenho uma força aqui, a força no aço é a área de aço vezes a tensão no aço. Considerando aqui que a tensão seja o FYD, né, que é a resistência ao escoamento do aço de cálculo. Tá? Então, essa força aqui tem que ser igual à força resistida aqui pelo concreto. Essa força resistida vai ser o quê? Vai ser a minha área lateral da barra, né? Π vezes D vezes o comprimento, que multiplica aquela tensão de aderência. Tá? Então, fazendo essas continhas aí, tá certo? Lembrando que a área da barra é πd2 sobre 4. Eu chego aqui, isolando esse valor de LB aqui, eu chego que o meu LB é dado por essa forma. Então vocês vão calcular esse comprimento básico de ancoragem. Se esse comprimento básico de ancoragem for inferior a 25 vezes o diâmetro da sua barra, você utiliza 25 vezes o diâmetro. Tá? Então, o comprimento mínimo de ancoragem básico é dado por 25 φ. Em algumas situações, pessoal, em que a armadura existente em determinado elemento é maior que a necessária, calculada, o comprimento de ancoragem necessário pode ser reduzido. Então, veja, em algumas situações, por exemplo, eu fiz a conta e eu precisava de um exemplo, tá? 1 centímetro ao quadrado de armadura. 1 centímetro ao quadrado. Só que não tem barra
com essa área. Então, vamos trabalhar com a barra aí de 8 milímetros. A barra de 8 milímetros, ela tem 0,8 centímetros ao quadrado de área. Tá? E na viga, por exemplo, eu preciso pelo menos de 2 barras, né? Para poder fazer o porta-estribo. Tá? Então, se eu pegar 2 barras de 8 milímetros, vai me dar o quê? 1,6 centímetros ao quadrado. Então, nesses casos, como a área efetiva de armadura que eu utilizei na minha viga é maior do que a área calculada de armadura, eu posso reduzir um pouco o meu comprimento de ancoragem. Tá bom? Então, eu posso utilizar fazendo isso daqui. O LB necessário é um alfa 1 vezes o LB, que é aquele LB que a gente calculou, dividido pelas 2 áreas. Isso aqui tem que ser maior do que o LB mínimo. Então, vamos entender cada coisinha dessa. Se minha barra não tem gancho, é 1. Se tem gancho, é 0,7. O LB é aquele LB dado pela equação anterior. A S calculada é a área de aço que eu calculei para resistir àquele determinado esforço. Só que por questões de armadura, né, não tenho como atender exatamente a área calculada, eu sempre coloco um pouco a mais, como eu comentei agora há pouco. Tá? Então eu vou calcular isso daqui, vou achar um valor de LB necessário. Se esse LB necessário for maior do que esse LB mínimo, utiliza o LB necessário. Se esse LB necessário for menor do que o LB mínimo, utiliza o LB mínimo. E quem que é LB mínimo? É o maior valor entre esses três aqui. 0,3 de LB, 10 φ e 100 milímetros. Ok? Tranquilo? Bom, quando eu tenho o traspasse em pilar, emenda de vigas e pilares, por exemplo, né? Item 9.5.2.3 da norma. Então, nesse caso aqui, a barra comprimida, né? Barra comprimida, emenda de barra comprimida tem que ser igual ao LB necessário. Se o L isso daqui tem que ser maior do que o L0C mínimo. Então, você já tem o LB necessário, basta comparar com esse L0C mínimo. O L0C é dado por isso aqui. 0,6 de LB, 15 φ e 200 milímetros. Isso para barra comprimida, por exemplo, barra de pilar. Ok? Ou em barra comprimida em viga também. Tá? Onde você tem um momento onde está tracionando embaixo, comprimindo em viga. Em cima, tá bom? Bom, ancoragem no apoio, pessoal. Veja que são muitas coisinhas que você tem que prestar atenção durante o seu projeto, tá? Quando for fazer o detalhamento. Então veja que o detalhamento é uma das fases mais importantes, porque você tem que atender tudo isso daqui, tá? Então, quanto que tem que entrar no apoio aqui, né? Existe um mínimo aqui, tá? Tem outras verificações a serem feitas também. Então, no apoio aqui é o maior dos três aqui, ó, LB necessário, é o raio é o raio aqui da armadura, tá? O diâmetro da armadura, mais 5,5 φ ou 60 milímetros. Então tem que pegar esses três valores aqui para verificar. Tá bom? Na verdade, é o raio da dobra, né? Tem uma tabelinha na norma que você tem lá o raio para cada tipo de barra, tá? Então tem que ficar atento a isso daqui. É o raio de dobra, vamos dizer assim. Então, na norma são previstos ganchos para ancoragem das barras tracionadas e estribos. Os ganchos possibilitam a redução do comprimento de ancoragem. Lembrar que as armaduras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos, tá bom? Então, vejam que são muitas prescrições normativas que vocês têm que ficar atentos, tá? Durante o seu projeto. Quando eu vou para a armadura de tração, pessoal, tá? Então, veja todos esses detalhes aqui. Se eu estiver trabalhando com um gancho aqui, ó, então eu posso ter três tipos de gancho, tá? Eu posso ter o semicircular. Então eu venho com a dobra, faço aqui, ó. E quando eu chego no trecho reto, esse trecho reto tem que ter pelo menos 2 fios. Eu posso ter 45 graus e esse trecho reto 4 fios e 90 graus. E aí eu terei 8 fios. Tá bom? Então imagine essa viga, essa armadura saindo da viga entrando no pilar.
Mais ou menos isso. E aí tá a norma. Coloca esses exemplozinhos aí para você não perder tempo. Tá bom? Bom, pessoal, isso aqui foi a aula de ancoragem e aderência, uma das aulas mais importantes, tá? Então preste atenção nesses aspectos normativos. Isso é muito importante para que vocês entendam, quando for fazer o seu projeto, a fase de detalhamento, tá bom? Lembrando que nós estamos admitindo aqui que a aderência é o modelo de aderência perfeita, tá? Nós estamos admitindo aqui que a tensão de aderência é uniforme ao longo da barra, tá? Então, simplificações e hipóteses que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Até a próxima aula.